Texto de Spinoza. Ética. Tradução de Tomás Tadeu. Definições e postulados. Definição: chamo de causa adequada aquela cujo efeito pode ser percebido clara e distintamente por ela mesma. Efeito percebido claro e distintamente por si mesmo. Chamo de causa inadequada ou parcial, por outro lado, aquela cujo efeito não pode ser compreendido por ela só. Ou seja, a compreensão aqui determina, expõe o que devemos acreditar como sendo algo tangível, de validade, quanto aquilo que é ideado, quanto aquilo que é ideia, né, deve ser levado em consideração. Digo que agimos quando em nós ou fora de nós sucede algo que somos a causa adequada. Isto é, pela definição precedente, não é? Aquela definição que fala de ideias adequadas e inadequadas que acabamos de ver, quando de nossa natureza se segue em nós ou fora de nós algo que pode ser compreendido clara e distintamente por ela só. Digo ao contrário, que padecemos quando em nós sucede algo ou quando de nossa natureza se segue algo de que não somos causa senão parcial. Causa adequada é a palavra-chave aqui. Não é? Digo que agimos quando em nós ou fora de nós sucede algo que somos a causa adequada. E ao contrário, nós padecemos quando algo que não tem a ver com a nossa natureza sucede. O afeto, compreendo as afecções do corpo, pela quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, que ao mesmo tempo as ideias dessas afeições. Por afeto compreendo afeições do corpo. O que são afeições, senão os sentidos, os sentimentos, melhor dizendo. E sentidos também, creio eu, não é? Aumenta, não é? Diminui, estimula ou refreia. A explicação do Spinoza diz que assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, por afeto compreendo então uma ação. Em caso contrário,
uma paixão por afeto, uma ação. Quando nós temos a capacidade de agir. Ao contrário, uma paixão. Uma paixão que nos condena, segundo Spinoza. Assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma coisa dessas afecções, causa adequada, vamos reler. Assim, quando podemos ser a causa adequada de alguma dessas afecções, por afeto, compreendo então a ação. Em caso contrário, uma paixão, não é? Ou seja, a potência de agir aumenta ou diminui segundo o afeto. Desculpa, não vou refazer o vídeo porque eu já tossi umas 3 vezes, já fiz umas 3 vezes. Não sei editar, nem tenho equipamento para isso. Mas continuando no que nos interessa, postulado. O corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, enquanto as outras não tornam sua potência de agir nem maior nem menor. O corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada, ou seja, você tem maiores ações ou menores ações, no caso de diminuída, enquanto outras tantas tornam sua potência de agir nem maior nem menor. Não é? Potência de agir, não é? Conatos, como havíamos dito em vídeos anteriores. Vou refazer esses vídeos por conta porque eram vídeos ao vivo e eu fiz também em outra plataforma. Tem outro contexto também. Este post ou axioma baseia-se no post 1, nos lemas 5 e 7, que estão após a proposição 13, da parte 2. Postulado 1, e nos lemas 5 e 7 que estão. Vamos dar uma lida nos lemas 5 e 7 da segunda parte. Se eu conseguir encontrá-los aqui, esqueci de marcar. Lema 3. Lema 5. Se as partes que compõem o indivíduo tornam-se maiores ou menores, mas numa proporção tal que conservam entre si, como antes, a mesma relação entre movimento e repouso, o indivíduo conservará igualmente como antes sua natureza sem qualquer mudança de forma. Repito, se as partes que compõem o indivíduo tornam-se maiores ou menores, mas numa proporção tal que conservam, maiores ou menores, mas que conserva entre si,
como antes, a mesma relação entre movimento e repouso, o indivíduo conservará igualmente como antes sua natureza, sem qualquer mudança de forma, igual ao lema precedente. Lema 5. E o lema 7. O indivíduo, assim composto, conserva, assim disso, sua natureza, quer se mova em totalidade ou esteja em repouso, quer se mova nesta ou naquela direção. Desde que cada parte conserve seu movimento e os transmite, tais como antes. Ou seja, sua potência de agir é como uma reta, é como é difícil de estipular. Não é como calendário. Como calendário não. É como um automóvel. Que aumenta, diminui, né? Ou como seu corpo, melhor dizendo, mais adequado se tratando de Spinoza. O caminhar, você observa e se surge alguma aparência de ameaça, você tenta de alguma forma reagir àquilo. Senão você é um corpo vivo. E os afetos que te compõem, ao se deparar com determinada situação, vai determinar também a sua forma de ação. Porque assim é a vida. O corpo humano pode sofrer muitas mudanças sem deixar, entretanto, de preservar as impressões ou traços dos objetos. Sobre isso, veja o postulado 5, da parte 2, e, consequentemente, as mesmas imagens das coisas. Então, tenhamos em mente que o corpo humano sofre de inúmeras mudanças. O corpo humano preserva suas impressões e os traços dos objetos. Dos objetos. Postulado 5 da parte 2. É isso mesmo, da parte 2. Parte 2 não parece, não tem postulado 5 da P.2, proposição 17 da P.2. Proposição 17 da parte 2. A proposição 17 da parte 2 aí já é outra coisa, beleza? Aqui, os postulados. O postulado vem depois.
não sei tudo disso em nós, não. A gente não lembra nem o que comeu semana passada. Na verdade eu até lembro, não é? Dependendo da comida sua gostosa. Então, só recapitulando, o corpo humano não pode sofrer muitas mudanças sem deixar, né, guardar as impressões, não é esse, não é condensar de impressões, assim poderíamos dizer. Quando uma parte fluida do corpo humano é determinado por corpo exterior a se chocar um grande número de vezes com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole e nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele. Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada por um corpo exterior, ele está falando de física, a se chocar um grande número de vezes com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole, não é? Colisão. E nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele, não é? A coalizão de um carro com o corpo humano, um carro com a moto, um carro com o carro, não é? Ali fica traços, não é de um corpo, não é de um corpo maior para um corpo menor, aí tem que ser o exemplo, né? Voltando atrás. Então, ou quando, não é? Não, outra coisa aí. E que não é, há sempre uma parte que é fluida, não é uma parte que é mole. Isso pode ser usado também como exemplos biológicos. Exemplo da fecundação, duas partes, uma fluida, uma mole que recebe o esperma. O óvulo. Aí a fecundação, um embrião após aproximadamente 48 horas passa a existir. Daí depois de 3 meses, acho que é 28 semanas, não me lembro muito bem, passa a determinar quando se é um feto. E da parte da proposição 17, que é a mais extensa. Se o corpo humano é afetado de uma maneira que envolve a natureza de algum corpo exterior, a mente humana considerará esse corpo exterior como existente, em ato, ou como algo que lhe está presente, até que o corpo seja afetado de um afeto que exclua a existência ou presença desse corpo. Repito, se o corpo humano é afetado de uma maneira que envolve a natureza de algum corpo exterior, corpo humano, o corpo exterior, aquilo que é extensão,
A mente humana considerará esse corpo exterior como existente, ou seja, uma afeição entre dois corpos. Um corpo é afetado por outro. Isso é sustentáculo indiscriminável de que aquele outro existe. Aquele outro existente. Não é aquele outro. Se eu estou no trem, alguém pisa no meu pé, eu passo a considerar aquela outra pessoa qual pisou no meu pé, por bem ou por mal. Mas entenda que aí o evento existiu e que você passa a considerar até que o corpo seja afetado de um afeto que exclua a existência ou a presença desse corpo. Ou seja, o sentido da dor, por exemplo. Jesus, ao ser crucificado, se ele tivesse escapado, então ele sentiria as dores da crucificação. Adoro Jesus, mas seu fã-clube é algo discutível. Jesus era um filósofo excepcional. Como Márcio Tiburi fala, Jesus era um cara legal, mas seu fã-clube... Recapitulando, se o corpo humano é afetado de uma maneira que envolve a natureza de algum corpo exterior, a mente humana considerará esse corpo exterior como existente em ato ou como algo que lhe está presente, até que o corpo seja afetado de um afeto que exclua a existência ou a presença desse corpo. Ou seja, aquilo que eu falei sobre alguns membros que curtem aquele cara, né? De uma forma mitologizada, acha o que eu disse uma barbárie, uma heresia. Já aqueles que não é, estão abertos a visualizar as coisas como elas devem serem visualizadas como ideias. Estou falando desrespeitando ninguém, não. Estou falando que as coisas possuem uma certa fundamentação. E esta fundamentação deve ser examinada. Essa fundamentação não deve ser desprezada. Essa fundamentação deve ser complexizada. Não é? O que eu estou falando é algo que considera, né, que mensurando o que você talvez que esteja assistindo esse vídeo, caso a carapuça serviu, sentiu. E o seu corpo vai se livrar desse afeto quando? Quando ele, não é, foi afetado de uma outra forma, não é? Ou seja, possui aí uma mudança, não é? De acordo com o que eu falei. E deixa algumas impressões, mas não vai preservar essa impressão de uma pessoa que você está vendo talvez pela primeira vez aqui na internet, ou, né,
traços dos objetos, não é? Talvez você já tenha, caso concorde comigo, visto isto falar, né, analisado, e isto está impresso de alguma forma na sua mente. Consequentemente, as mesmas imagens das coisas, não é? Agora, voltando, não é, a essa questão do corpo das 17. Vamos ler pelo menos a demonstração. Isso é evidente, pois durante o tempo em que o corpo é assim afetado, a mente humana, pela proposição 12, considerará esta afecção do corpo, ou seja, pela proposição precedente. Ela terá a ideia de um modo existente em ato, ideia que envolve a natureza do corpo exterior, isto é, uma ideia que não exclui, mas que, ao contrário, põe à existência ou a natureza do corpo exterior. Assim, a mente, pelo corolário 1 da proposição precedente, desculpa. Assim, a mente, pelo corolário 1 da proposição precedente, considerará esse corpo exterior como existente em ato, como algo que lhe está presente, até o corpo seja afetado. Demonstração. Como corpos exteriores determinam as partes fluidas do corpo humano a se chocarem, quando corpos exteriores determinam as partes fluidas do corpo humano a se chocarem um grande número de vezes com as partes mais moles, as partes fluidas modificam as superfícies das partes moles. Como resultado, pelo postulado 5. Como resultado, veja o axioma 2, que segue o corolário do lema 3. As partes fluidas são rebatidas, diferente de antes, e além disso, ao encontrarem depois em seu movimento espontâneo as novas superfícies, elas são rebatidas da mesma maneira com que foram inicialmente impelidas em direção a essas superfícies pelos corpos exteriores e, consequentemente, uma vez que, enquanto assim rebatidas, elas continuam a se mover, afetando o corpo humano da mesma maneira que antes a mente. Por causa dessa definição, pensará a mesma coisa, isto é, pela proposição 17, considerará novamente o corpo exterior como estando presente. Isso tantas vezes quantas forem as vezes que as partes fluidas dos corpos humanos vierem a encontrar em seu movimento espontâneo essas mesmas superfícies. Isso vale para os afetos a quais nós estamos, não é, o objeto, o eixo temático deste vídeo. Portanto, ainda que os corpos exteriores pelos quais os corpos humanos foram uma vez afetados não existam, a mente os considerará, entretanto, tantas vezes presentes quantas forem as vezes que se repete essa ação do corpo. Não é em direção, chamar a atenção aqui, não é essa parte de intersecção, se assim pode dizer, interagir. Como resultado, as partes fluidas são rebatidas diferentemente de antes,
e além disso encontrarem depois em movimento espontâneo as novas superfícies, elas são rebatidas da mesma maneira com que foram inicialmente impelidas em direção a essas superfícies pelos corpos exteriores. Está falando em movimentação de corpos, mas também vale para os afetos, né? Vale também para os afetos. Vamos continuar. Vemos, né, pelo escólio, que assim que pode ocorrer que muitas vezes consideramos como presente coisas que não existem. É possível que isso se deva a outra causa, entretanto, para mim é suficiente ter mostrado uma única causa que me permita explicar por que isso ocorre. E é como se eu estivesse indicado sua verdadeira causa. Não creio, entretanto, ter me afastado muito da verdade, pois todos os postulados que adotei não contêm praticamente nada que não seja estabelecido pela experiência. Absolutamente nada que não seja estabelecido pela experiência, da qual não nos é lícito duvidar, pois temos demonstrado que o corpo humano existe tal como o sentimos. Veja o corolário que segue da proposição 13. Além disso, pelo corolário precedente e pelo corolário 2 da proposição 16, compreendemos claramente qual é a diferença entre, por exemplo, a ideia de Pedro, que constitui a essência da mente do próprio Pedro, e a ideia deste mesmo Pedro, que existe outro homem, digamos Paulo. A primeira, com efeito, explica diretamente a essência do corpo de Pedro, e não envolve a existência senão enquanto Pedro existe. Segundo, entretanto, indica mais o estado do corpo de Paulo do que a natureza de Pedro, e assim quanto durar o estado do corpo de Paulo, sua mente considerará Pedro como lhe estando presente, mesmo que Pedro já não exista. Daqui em diante, para manter os termos habituais, chamaremos de imagens das coisas as afeições do corpo humano, cujas ideias nos representam os corpos exteriores como estando presentes, embora elas não restituam as figuras das coisas. E quando a mente considere os corpos dessa maneira, diremos que ela os imagina. Aqui para começar a indicar foi atravessado com o corpo. Aqui para começar a indicar o que é o erro, gostaria que observarmos que a imaginação da mente, consideradas em si mesma, não contém nenhum erro. Ou seja, a mente não erra por imaginar, mas apenas enquanto é considerada como privada da ideia que exclui a existência das coisas que ela imagina como lhe estando presentes. A mente não erra por imaginar, mas apenas enquanto é considerada como privada da ideia que exclui a existência das coisas que ela imagina como lhe estando presentes. Pois se a mente, quando imagina coisas inexistentes como se lhe estivessem presentes, pois se a mente, quando imagina coisas inexistentes como se lhe estivesse presente, soubesse ao mesmo tempo que essas coisas realmente não existem, ela certamente atribuiria essa potência de imaginar não a um defeito de natureza, mas a uma virtude. Sobretudo, se essa faculdade de imaginar dependesse exclusivamente de sua natureza, isto é, se ela fosse livre. Eu usei a tradução de Tomás Tadeu, tem uma tradução bem interessante circulando, nova, da Marilena
sou Gelson Chauí, professor emérita da USP, excepcional, e também do excepcional Luiz. Não. Qual que é o nome dele? Enfim, vai botar uma anedota. O Luiz César Luiz Oliva. Tradução essa que tem também um texto em latim, então você se interessa por Spinoza e quer aprofundar, bacana, muito especial essa tradução também. Tá bom? Essa é da editora Autêntica, se eu não me engano. É um livro azul. Ética de Spinoza. Segunda edição essa. De 2017. Então é isso. Acho que é a sexta impressão. 16ª. É a sexta impressão. Então é isso. Grande abraço. E posteriormente não vai demorar muito, não vai demorar quase nada. Teremos a continuação da natureza dos afetos, aí com as proposições e o exame spinoziano dos afetos. Abraço.